Neste vídeo você vai conferir uma análise tática de como foi a vitória do Chelsea sobre o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, com 10 lances fundamentais que a gente pode explicar como foi o jogo, certo? Esse é o canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui você confere análises e informações sobre o futebol de todos os continentes. Já peço o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas e peço também para você que não é inscrito que se inscreva aqui no canal para receber conteúdos como esse. Certo? Vamos falar então da vitória de 2-0 do Chelsea sobre o Fluminense, que garantiu o time inglês na final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, terminou a participação brasileira, né? O Fluminense foi bem longe, conseguiu chegar numa fase onde ninguém esperava e conseguiu fazer bons jogos, mas agora acabou encontrando um adversário que está mais adaptado ao calor, né? Isso faz muita diferença, já é mais um jogo, o Chelsea já está praticamente um mês treinando nessas temperaturas altas, então isso já adaptou um time que, tecnicamente, é um time superior. Bom, vamos para as escalações aqui, entender como que os times jogaram, né? O Fluminense estava sem o Freitas, que fazia o trio de zaga, e estava sem o seu melhor jogador do meio campo, que era o Martinelli. Então o Renato Gaúcho optou por colocar o Thiago Santos, que é um volante mais alto, né, para fazer ali um terceiro zagueiro. Ele tinha a opção de colocar o René ali e colocar o Fuentes na ala esquerda, ele preferiu botar o Thiago Santos ali. E aí ele escalou o Hércules, que é um jogador que sempre entra, um jogador que está fazendo um ótimo Mundial, na vaga do Martinelli para compor esse trio aí, com o Nonato sendo mais adiantado, fazendo aí o duelo com o Caicedo, né? O Guga entrou no lugar do Samuel Xavier, e acho que essa foi uma opção complicada, né? Porque o Guga acabou sendo muito dominado ali pelo Pedro Neto do lado esquerdo, e essa é uma mudança que também foi significativa para a partida, né? Porque o Chelsea coloca o Pedro Neto como um jogador aberto pela esquerda. E aqui a gente vê, a gente já está aqui há praticamente um mês falando do Chelsea e do Maresca, né? E a gente sabe que esse desenho aqui não é o desenho real dentro de campo, né? O Chelsea jogou com bola numa defesa de 3, sem bola realmente é uma linha de 4, mas com bola era uma linha de 3, tendo o Chalobah, o Tozinha, Darabioio e o Cucurella. O Cucurella fica mais recuado porque o Maresca sempre deixa o lateral mais recuado do lado que tem um ponta mais perigoso, né? Quando jogou contra o LAFC na estreia, que tinha o Buangá, por exemplo, ele segurou o Reece James na lateral direita e liberou o Cucurella. Agora foi o contrário. Apesar do Arias ter circulado muito campo e ter ficado poucas vezes preso na direita, o Maresca colocou o Cucurella ali na linha de zaga, que nem ele fez contra o Palmeiras, e aí o Gusto virou um ponta pela direita. O Pedro Neto com bola era o ponta pela esquerda e o ponta pela direita era o lateral direito Gusto. No meio, o Enzo ficou na base junto com o Caicedo, né, a dupla de volantes, Enzo e Caicedo, sendo que geralmente o Enzo joga mais adiantado, mas nesse jogo ele ficou ali ao lado do Caicedo, e o Nkunku e o Palmer, eles faziam a função de meias. Muitas vezes esse sistema, ele se transformava num losango. O Caicedo ficava ali sozinho na base do meio campo, o Enzo pelo lado esquerdo até com liberdade para avançar e alinhar em alguns momentos ao lado do João Pedro. E o Cole Palmer e o Nkunku, eles se revezavam, até para confundir, para tirar a referência da marcação. O Cole Palmer era um jogador que, teoricamente, ele podia ficar um pouco mais avançado, e o Nkunku mais do lado direito, mas muitas vezes se invertia. O Cole Palmer tinha mais liberdade para circular ali mais recuado, e o Nkunku avançava. Quando o Enzo fazia a função de subir, o Cole Palmer recuava mais, formando o quadrado novamente, com o Cole Palmer mais recuado e o Enzo avançando. Então, é um time com muita versatilidade, né? Você tem pontas que podem jogar dos dois lados, vários jogadores que executam várias funções no meio, no ataque, né? O próprio João Pedro, que jogou de centroavante, ele fez 2 gols ali na função de ponta esquerda, né? Se você for pegar o mapa de calor do João Pedro no
no Brighton na temporada da Premier League, você vai ver que o setor que ele mais atuou foi ali pelo lado esquerdo do meio para o ataque. Então, ele é um centroavante, mas os 2 gols que ele fez foi ali na ponta esquerda, puxando para dentro. Então, essa versatilidade que faz o Chelsea ser um time que pode jogar, atacar dentro do próprio jogo de diversas maneiras. Isso torna-o um time difícil de ser defendido, né? E é um time em construção ainda, tem muita margem para crescer. Bom, dito isso, vamos usar alguns frames do jogo, então, para a gente poder entender aqui. Separei 10 frames para a gente poder fazer a síntese tática do jogo, né? Esse primeiro mostra o Pedro Neto em isolação, ali, isolado na esquerda com o Guga. E essa foi uma das chaves do jogo, porque o Guga tomou um baile do Pedro Neto, né? E o Chelsea conseguiu fazer com que o Pedro Neto, várias vezes ao longo do jogo, especialmente no primeiro tempo, ficasse ali mano a mano com o Guga para resolver na individualidade com espaço e campo para fazer o drible em velocidade. E isso gerava jogo, gerava possibilidades para o Chelsea, né? Você vê que o Pedro Neto faz a jogada, pode colocar na frente contra o Guga com campo para correr, e você vê que não tem nenhum jogador nem do Chelsea nem do Fluminense por perto. E isso facilitou muito para o Chelsea poder criar ali pelo lado esquerdo. No segundo frame, esse é o lance do primeiro gol do Chelsea, né? É interessante a gente ver aqui que quem perde a bola é o Germancano. E como o Fluminense estava com 5 jogadores na primeira linha e 3 jogadores no meio campo, o Cano acabou tendo que fazer muitas vezes o lado de campo, seja para defender, seja para saída de bola. Nesse lance, ele sai de um tiro de meta cobrado pelo Fábio, onde o Cano está posicionado aberto pelo lado direito. E aí essa bola chega até ele e o Cucurella, ele fecha o espaço, fazendo com que o Cano tenha que recuar. E o Cano não tem muita qualidade para jogar nessa faixa do campo, para fazer condução de bola, para fazer armação de jogo. Ele recua e aí na dividida ele perde a bola. E essa bola vai sobrar com o Pedro Neto. Aí vem a triangulação e aí o Pedro Neto leva a bola até o fundo, o João Pedro acompanha e aí nasce o gol. Então o gol nasce nesse erro. O Cano, que não era para estar aí, ele tenta fazer a armação da jogada e acaba perdendo a posse da bola. Aqui eu separei também o lance mais perigoso do Fluminense no jogo, que foi o lance que o Cucurella salva em cima da linha, né? Aqui foi a única vez que o ataque do Fluminense conseguiu realmente fluir. Por que fluiu, né? Porque você tem aqui o Hércules rompendo a primeira linha de marcação no meio campo, ele avança, e aqui o Chelsea está vulnerável, né? Você vê que está o Caicedo mano a mano com o Hércules, o Cano mano a mano ali com o Chalobah, o Nonato está aqui sendo marcado pelo Enzo, enfim, está tudo no mano a mano. E aqui está o Tozinho sobrando ali do outro lado. Quando o Hércules recebe essa bola, alça o Cano e passa, ele consegue gerar uma superioridade. Mas foi a única vez que o Fluminense conseguiu furar a defesa do Chelsea e gerar superioridade. Por isso que quase saiu o lance do gol, não fosse o Cucurella, esperto, conseguindo salvar ali a jogada em cima da linha. Outra jogada separada aqui é outro isolation aqui, né? Do Pedro Neto com o Guga. Você vê que aqui ele recebe a bola, olha o campo que ele tem para correr, não tem ninguém na cobertura, não sobrou ninguém para fazer a cobertura. Depois o Hércules começou a fazer a cobertura do Guga, mas era em situações onde o Chelsea já estava com a posse construída e ocupando o campo de ataque. Nessa situação de roubada de bola do Chelsea com o Fluminense mais adiantado, não há cobertura nenhuma. E aí o Pedro Neto tinha muita liberdade para jogar. Nesse lance ele seguiu, foi até a linha de fundo e finalizou para fora, mas ele poderia ter acertado um passe e feito um gol. Então essa falta de cobertura aqui foi muito prejudicial para o time do Fluminense.
Mais um lance separado aqui você vê como é que foi a grande maioria dos lances de ataque do Fluminense, né? Nesse momento aqui o Chelsea está mais encaixado, o Caicedo tem ali cobertura, e aqui fica mais difícil para ter uma aproximação. Essa linha de meio campo do Chelsea defendendo, né? A linha de 4 atrás e essa segunda linha de 4 no meio campo, muito bem marcada ali, com o Nonato sendo marcado, com o Hércules sendo marcado, o René ali sendo visto pelo Gusto, aí o Fluminense estava sem escape, sem possibilidade de conseguir avançar. O lance que eu separei é esse aqui, né? O desencaixe de marcação. Você vê que o Nonato está em cima do Caicedo, mas com essa variação do losango, o Enzo recua. Você tem a troca do Nkunku com o Palmer. Veja como o Palmer recebe em liberdade. Porque como tinha a movimentação, como tinha trocas, tinha esse desencaixe, né? E o Maresca é muito esperto nisso. No jogo contra o Palmeiras, ele colocou o Pedro Neto aberto pela direita e o Gusto fazendo a superioridade por dentro. Nesse jogo, ele botou o Gusto por fora e apostou nessa variação entre Enzo, Palmer e Nkunku para tirar a referência do Fluminense, que tinha os 3 volantes para fazer a marcação e mais o Thiago Santos como um perseguidor ali. E muitas vezes isso deu certo, né? Aqui a gente tem já no segundo tempo a marcação da saída de bola do Fluminense feita pelo Chelsea. Você vê que é uma marcação individual e muito bem encaixada, tanto que acabou impedindo que o Fluminense chegasse com a bola. E esse lance, por exemplo, gerou um chutão, e aí nesse chutão o Caicedo recupera a bola e o Chelsea cria uma chance de perigo. E aqui a gente tem o contrário, né? A marcação do Fluminense ela não funcionou tão bem. Você vê que tem espaço para o Chelsea jogar, tem jogador livre ali no meio, na faixa do meio. Então, o Chelsea ele conseguia sair jogando com passes rápidos, coisa que o Flamengo, por exemplo, conseguiu encaixar muito mais. Tudo bem que era um outro contexto, e o Chelsea naquele jogo ele estava testando uma saída com 4, não uma saída com 3, que ele faz com mais eficiência. Mas o Fluminense não conseguiu aí incomodar, machucar o Chelsea nessa saída de bola. E aí o Chelsea ficou muito mais confortável, até para administrar a questão de estar com bola, de administrar o calor. Aqui a gente vê o nono lance que eu separei, é o lance do segundo gol. O segundo gol nasce do contra-ataque dessa jogada. Você repara que o passe foi mal feito aqui. Camisa número 5 faz o passe, que ele é mal feito. E aí você tem a recuperação de bola que esse passe gera o contra-ataque. E aí o Palmer acha o Enzo, que acha o João Pedro. Então, o Fluminense não soube executar, né? Que o Fluminense já estava com o time mais desmantelado, estava o Keno aberto na ponta, o meio já não estava tão bem protegido. E esse erro de passe, essa mal conjuntura, porque aqui você tinha um passe muito melhor para fazer do outro lado. E isso acabou gerando, no erro do Fluminense, o segundo gol do Chelsea. E aqui, por fim, a gente vê como o Fluminense ficou desmantelado, né? O Renato colocou o Keno, colocou o Canóbio, que é um ponta de pressão pelo meio, o Lima como último volante, o Arias virou meia e já não tinha mais a surpresa do Arias na ponta, porque na ponta estavam presos ali o Soteldo e o Keno. Até o Soteldo tentava infiltrar pelo meio também, mas o time ficou muito desmantelado no final. E aí, por conta disso, ele perdeu a sua característica de marcação, de roubada de bola, a intensidade na roubada de bola, e facilitou muito para o Chelsea defender. Tanto que o Chelsea teve situações de contra-ataque e o Chelsea foi muito incompetente, né, para fazer os gols, porque vários ataques de 4 contra 2, 3 contra 1, e eles acabaram desperdiçando a oportunidade, né? Acho que vale a pena destacar o Thiago Silva, que mesmo cansado no calor, 40 anos de idade, ele conseguiu evitar contra-ataques e mostrou que realmente é um jogador diferenciado. Mas é isso, gente. Esses são 10 momentos chaves aqui. Essa foi a minha análise, como eu relatei, como eu pude ver o jogo. Acho que o Chelsea foi melhor que o Fluminense, mereceu passar. E a gente vai poder acompanhar aí como que vai ser a final, se o Chelsea vai conseguir competir contra a PSG ou o Real Madrid. Gostaria de ouvir vocês, ler vocês, na verdade, né? O que vocês acharam? Gostaram desse tipo de conteúdo, dessa análise tática pós-jogo mais minuciosa? Estou aqui ainda
descobrindo o que o público mais gosta de ver no canal, mas eu quero saber também, e também saber a sua opinião sobre o que você achou da partida entre Chelsea e Fluminense. Espero vocês para fazer também essa análise pós de Real Madrid e PSG que vão jogar logo mais. Grande abraço e até a próxima.